Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, mais uma vez aqui, obrigado. Estamos aqui nos Estúdios Nous. Eu tenho que fazer assim, ó, porque a minha tá desse lado. Estúdios Nous, que nos recebem aqui para essa gravação do podcast Cafeína Criativa Cast. Tá no ar. Esse é o nosso 12º episódio. E tá rendendo, hein? Tá rendendo e a gente aqui tá super feliz de estar aqui, sabe? Um espaço que a gente já estava plantando há um tempo, tá germinando, tem um retorno muito bacana, bem qualitativo mesmo, sabe? Estamos nos esparramando. Lembrando, pessoal, de comentar, compartilhar, participar, né? Dar ideias, Comente, né? ideias de temas. Também, por favor. né? E vamos se ajudar também, tá bom? Compartilha, vai lá no Instagram que é Cafeína Criativa Cast. Cafeína Criativa Cast. Então a ideia aqui, vamos estar sempre falando de várias coisas, tá bom? Vários temas. Mas nossa, que calor que tá fazendo, né, Mauro? Nem fala, né? Esse veranico, né, que a gente tá passando. Nossa, tá muito calor. Vamos tomar uma cervejinha hoje? Poxa, eu sei que hoje é sexta-feira, mas tu nem cerveja tu toma. Nem eu tomo cerveja. Ah, mano, mas... sei lá, alguns dias eu tô com muito calor, sede. Ah, então vamos trocar, sei lá, para um mate Ah, gelado. olha só. Né? Como a gente adapta e aceita. Pra quem sabe, eu não bebo. Perfeito. Não é? Eu não bebo, mas um mate eu topo. E por que a gente está falando isso? Que é uma brincadeira aqui, né, que a gente inventou para explicar que às vezes o cliente ele quer uma solução, ele quer alguma coisa ali, mas ele não está sabendo pedir, ele não está sabendo esclarecer. Então a gente vai debater esse tema aqui. Ele nem que sabe, né, que ele muito precisa. recorrente nos nossos dois ambientes aqui, sabe? Sim. Muito bacana. E vamos a ele, então? Vamos lá. Grande. Oi. Eu acho que primeiro você tem uma pergunta para me fazer, não é isso? Aí ele seria o Shazam. Que é hora do Shazam, é hora do Shazam. Pessoal, pra quem não sabe, então, o Shazam, eu vou fazer uma pergunta pro Mauro e ele vai me dar três algumas coisas. Ali. Algumas coisas relacionadas ao que eu vou falar. Tá bom? Que eu não sei o que ele vai perguntar. Exato. O anterior fui eu que fiz a pergunta para ele, agora. Exercitem também, participa aqui, comenta aqui o que vocês pensaram, tá bom? Vamos lá. E hoje, senhor Mauro, Manda. como vamos falar então, eu queria que você me contasse 3 casos ou situações em que você se viu alguém te pedindo algo que na verdade ele não queria bem aquilo. Ok, perfeito. Ó, talvez eu esteja com isso fresco na cabeça, porque eu estou montando um material que eu vou usar alguns cases reais e acho que ali dentro tem uns exemplos. Acho que o primeiro case que eu lembro é de uma armadora de navios muito grande no mundo aí, de embarque de navios, uma frota gigantesca, em que eu atendi um setor de tecnologia de manutenção de containers. Eles têm uma frota de containers refrigerados, a maior frota do mundo de refrigerados. E aí, eu tinha uma relação ali com a Maria, que era a compradora ali, que era o meu contato na empresa, e ela era muito calma, mas quando ela ficava nervosa, ela metia a bronca mesmo. Sei. E ela me ligou, era uma sexta-feira como hoje. Sei. E, Mauro, você tem que vir aqui buscar. Mas hoje é quinta. Não. Ah, sim. O episódio. Gente, só pra dizer, a gente grava a sexta, mas o episódio vai às quintas. Às quintas porque ele me pegou, me bugou. Desculpa, Perfeito. Mauro, continua a sua Vamos lá. história. E aí a Maria me ligou, Mauro, você precisa colocar três compressores de ar lá na Bahia, se eu não me engano, agora eu estou na do Ceará, na Paraíba. Mas eu não tinha como fazer aquilo naquele tempo hábil, porque era, né, sábado e domingo, a gente tem ali uma performance diferente de transporte de carga. A minha promessa era entregar na terça-feira. Não, mas você precisa fazer isso, porque os containers estão cheios de fruta, e se a gente desconectar ele da parede, ele vai quebrar, ele vai estragar as frutas, então você precisa mandar esses compressores para a gente trocar. Aí eu falei assim, poxa, então o que você está precisando ali é uma agilidade nessa troca? Aí eu falei, será que não tem nenhum outro container lá que esteja parado e que você possa tirar esses compressores, colocar no que está carregado, despachar? E na terça-feira eu chego com quantos compressores você quiser. Sim. Ela falou, por que eu não pensei isso? Passa logo aqui, né? E desligou o telefone, né? Essa facilidade que ela tinha de conversar com a gente. Então, acho que a gente ouviu o que é a preocupação do cliente, foi o nosso caso ali. Uma segunda situação que eu acho muito bacana foi também de um embarque de uma pessoa física que queria despachar um violoncelo para Islândia. Olha. E era muito curioso, porque era um violoncelo grande e tal, mas ela dizia que, poxa, era uma madeira tão rara, que não sei quantas unidades tem daquilo no mundo, que se o compartimento de carga fosse
menos do que 3 graus positivos poderia estalar lá e quebrar a madeira. Conversa vai, conversa vem, eu vi, poxa, será que você não pode ir com ela no compartimento, né, no passageiro? Sim. Ela, poxa, não pensei nisso. Vou lá falar com a companhia aérea. E ela voltou, a companhia aérea deixa eu entrar com o violoncelo sem a capa, né, aquele estojo grandão, só com tecido enrolando, mas eu tenho que despachar a minha bagagem. Você faz isso? E aí virou o nosso frete, não mais o violoncelo, mas a roupa dela, né? Tudo que ela ia fazer para que ela ia morar lá e estudar violoncelo lá. No terceiro momento, eu acho que quando eu começo uma consultoria, e acho que isso é uma coisa que se repete, né? Com todo mundo que eu já passei fazendo consultoria, empresa, desculpa, mas isso é uma verdade. Em vários momentos que a gente chega, né? Eu preciso vender, eu preciso ampliar minha oferta para o mercado. Quando a gente vai ver, não é bem isso. O que precisa melhorar é a estética da apresentação, é a linguagem usada na oferta. Não é que ele quer vender mais, ele não está sabendo fazer a venda. Sim. Então, em vários momentos, a gente começa com aquele objetivo que o cliente me trouxe, mas lá no meio do caminho eu vou justificando que a gente tem que voltar 2 ou 3 casinhas no processo para falar um pouco ali do desenvolvimento da oferta. Sim. E aí sim a gente consegue ampliar a venda no sequência. Então, acho que isso é uma coisa que acontece, vira e mexe na consultoria. Muito bom, muito bom. E você? Me dá 3 situações aí que você conseguiu perceber que o cliente estava indo para uma linha, mas na verdade a necessidade... Eu acho que é mais claro assim, o que acontece frequentemente comigo é quando eu estou fazendo tráfego para alguém. Né? Quando a gente está fazendo tráfego, a gente tem ali alguns objetivos, né? E tem uma verba. Então, quanto mais objetivo, mais essa verba vai distribuir ali, né? Sim. E às vezes o cliente não tem uma verba tão boa uma verba ali, dedicada. tal. Então a gente tem que, né, desdobrar ali e ver o que dá para fazer, né? E às vezes acontece muito. O que eu costumo dizer para o cliente? Você quer venda? Então vamos lá, o seu objetivo então vai ser contato ali, por exemplo, no WhatsApp, né? Aí o cliente começa a me questionar, tipo, Wagner, eu não estou tendo curtida na página. Né? Mas opa, peraí. Você quer venda ou quer curtida? Você quer venda, são objetivos diferentes, né? Mas isso é a coisa que mais frequente acontece comigo, é essa situação. Imagino. Porque né? Eu acho que é muito bacana, porque o Wagner tem uma postura de explicar pra gente como que é o comportamento virtual de uma marca. Né? Eu acho que isso é muito bacana. E que talvez o dono da marca nem se tocou como é que esse comportamento ali online. Né? Isso é bacana. Eu vou para uma coisa que eu quase não falo aqui, O quê? tá? É uma coisa engraçadinha, mas é da minha filha. Ok, vamos lá. Né? A minha filha, lance de não saber o que quer, né? Às vezes ela chega na gente e aí, sei lá, ou a gente tá com alguma outra criança no colo, alguma coisa assim, ela fica ali fechada. Entendi, meio ciumada. Isso, exato. Aí ela chega assim, pai, eu não quero que você fique com essa criança porque eu fico com medo. Aí eu, medo? Pai, eu fico com medo. Eu, filha, é ciúmes, filha, que você tá. Né? Então ela troca de palavrinha dela, né? Então ela troca algumas palavras. O né? sentido daquela palavra. Isso, e até é legal, né, dessas trocas de palavra dela, é quando ela fala, pai, eu fiz um negócio e ele ficou mais grande. Aí a gente, filha, então é maior. Aí teve um dia que ela virou, pai, então isso é muito mais maior de grande. Né? Então ali é um ela ponto quer de... dizer, e ela dizer. Sabe, e é isso, né? Perfeito, e perfeito. eu acho que um outro ponto, assim, que pega... Fazendo uma analogia de um cliente que talvez não esteja inteirado de um tema novo, né? Sim, adorei. sim. E eu acho que um outro ponto também é com o e-commerce, né? A galera tem uma visão, assim, do online que eu vou ficar rico. É fácil, assim, eu vou criar um site, eu vou vender e ficar rico. E, gente, não é bem assim. Você pode ter tudo isso, mas tem um processo, tem um caminho a ser seguido. Né? E tem dinheiro assim investido também. Né? E normalmente alguém chega em mim e fala, Wagner, eu quero criar um site. E eu quero vender. E eu quero isso. E eu sempre busco ali, antes de chegar na parte de criação desse site. Mas o que você pretende com esse site? Você vai, né? Então, e aí no final ele entende que, tipo assim, para ele ter um site, ele precisa divulgar, ele precisa, e de repente não, e se em vez de você fazer um e-commerce, você cria um site X,
E aí você faz um tráfego, você vai gastar menos dinheiro, você já vai estar destinando algo Joia. para, né? E aí a E gente... vai acionar a venda mais rápida, né? Sim, sim, Interessante. sim. Uma coisa que é bacana. Você quer vender, vou para o Google. Você quer relacionamento, vou para uma rede social. Aí eu quero ampliar o meu volume de marca. Várias redes sociais diferentes, né? Eu acho que cada meta E você sabe, tem Mauro, caminhos e técnicas. e você sabe que é muito disso, né? Eu sou muito a favor, todo mundo sabe, uma coisa que eu falo muito é cada macaco no seu galho. Cada um é especialista em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um mecânico e um eletricista que mexe no meu carro. É os mesmos desde sempre. Perfeito. Né? A Juliana brinca que eu sou até assim. Né? Exato. E assim, ó, o meu mecânico, toda vez que eu deixo o carro lá, ele chega e vem mostrar a lista de peças. Meu, você falou, tá falado. Não, ó, eu confio porque ele sabe mexer com o carro. Eu não sei mexer com o carro. Eu acho que essa mão dupla, né, dele entender a sua valorização sobre o trabalho dele. Eu chego nele e falo, ó, meu carro deu um problema nisso. O que é? Ele vai me dizer. Ele que vai dizer, concordo. Né? Porque eu sei que o carro deu problema. Legal. Eu acho que aí que a gente falou, teve uns episódios atrás que a gente falou sobre criação em dupla, né? É um pouco disso que a gente lembrou lá naquele conteúdo, de unir habilidades para a gente ser muito maior de grande. Adorei. Júlia, beijo, Júlia. Ô, Mauro, e eu acho que assim, né, agora vamos trazer já para dentro disso, eu queria que você me falasse, o que você acha que é a ferramenta MORE, aquilo que mais precisa para a gente entender o que o cliente quer? Acho que é um processo, eu gosto muito tipo, com ferramentas. Ferramenta, dentro de técnica de venda, a gente vai falar muito sobre sondagem, né? Que é fazer perguntas, fazer boas perguntas. Ou seja, a perguntar direito, né? Acho que fazer uma boa pergunta faz com que o cliente reflita enquanto ele está nos respondendo. Ou seja, que ele cria um briefing ali, né? Isso. Sim, no seu caso você usa essa terminologia do briefing, né? É porque o briefing eu trago ele para qualquer coisa, né? Perfeito. Então faz sentido, por exemplo, se você me perguntasse como é que você define o conteúdo de um treinamento, a hora do briefing, né? Mas para eu chegar no que vai ser o tema, o dia e tal, eu estou lá aquela sondagem, chama de sondagem tática, né? É de fazer o cliente falar em voz alta o que está no juízo dele, que está na cabeça dele. Legal. E aí é isso mesmo, legal. E aí vamos para o briefing, que é o detalhamento. Gostei dessa puxada. Legal. E então, legal, um briefing, né? A importância, o que você acha a importância de um briefing? Total. Eu acho que primeiro para a gente descobrir o tom que a gente vai falar, a velocidade do que a gente está precisando. E até documentar, né, Mauro? Documentado, perfeito. Tá ali, e eu acho muito legal essa história de documentar, porque o cliente entender que é um contrato, está dentro do nosso contrato, aquelas ideias que ele está performando ali para mim. Né? Porque às vezes, no meio do caminho, eu acho que você mais do que eu, né? Eu não gostei, eu quero outra coisa. Demais. Eu lembro que você me conta desses casos, que o trabalho entregue, seguimos o briefing à risca e de repente o cliente quer modificações, ele quer ajuste. É o famoso aprovado com alteração. Aprovado com alteração sugerida, legal. No meu caso, o briefing, ele acontece até as vésperas de um treinamento, ou de uma palestra, por exemplo. Passou dali, aí eu vou usar outra ferramenta, que é a coleta de informação sobre como foi a aceitação, como que o público entendeu, Sim. Pesquisa de satisfação, né? É uma outra ferramenta que vem na sequência. Sim. Que é por quê? Passou o evento, não tenho aprovado com correção, não vai ter isso. Eu vou estar lá com o evento entregue. E você sabe que é uma coisa assim, né? A gente pensar assim, para você ter um briefing, meu preenchido, para você saber, né? A gente costuma dizer, né? Quais são as perguntas? Joia. Que, né, qual é a mágica da coisa? Quais as perguntas que não podem deixar de ser Exato, e eu coloquei aqui pro Mauro, né, a gente trouxe aqui o lance do 5W, né? A técnica do 5W 2H, né? Exato, e o que é isso, né? É a gente sempre perguntar como, onde, por quê, quanto, quando. Quando e quanto. Né? Então, e etc, né? Então, essas perguntas, elas sempre vai trazer para tudo que você está começando. Vou começar uma empresa. Como, quando, onde, quanto. Né? Vou investir na internet. Como, quando. Quais os motivadores de você fazer isso? Vou viajar. Como, quando, quanto, onde. Quero comprar uma casa. Como. Então, eu acho que isso ele traz para tudo, né, Mauro? Exatamente. E quando você sabe tudo isso, você tem um briefing.
Isso é muito bacana, porque também é bacana falar que o 5W2H, eu gosto muito de comunicação, né? A gente está aqui entre dois comunicadores, ele também está, por exemplo, no jornalismo, né? Então diz que todo mundo que vai ler uma reportagem, um artigo, tem direito a entender aquilo que você escreveu. Então esse 5W2H é a nossa abertura de temática. Eu tenho que investigar no nosso texto jornalístico essas 7 perguntas que tem dentro ali. E aqui ó, vai uma perguntinha diferente agora. Como diferenciar o pedido explícito do objetivo implícito? Isso é uma coisa um pouco mais delicada, porque, como a gente está falando, nem sempre o cliente ele tem uma necessidade, está ali, ele está esclarecendo, ele está abrindo o coração para a gente, Sim. mas não está claro porque ele não sabe da nossa maneira de apoiar. Né? Então, por exemplo, eu vendia soluções logísticas, eu poderia abrir minha maleta e dar solução para qualquer coisa. Mas se eu ficar trazendo qualquer coisa, eu só vou importunar o cliente, ele vai achar que eu sou um falastrão. O que é bacana ali? A gente perceber na conduta da conversa, enquanto a gente está fazendo a sondagem, se ele traz detalhes dessa necessidade, ele está falando de um pedido explícito. Mas se ele dá um panorama mais geral, né, sem chegar em detalhamento, sem ter um número preciso, uma data corretinha, isso ainda está dentro do que a gente está chamando ali do implícito. Sim. Eu vou ter que abordar, vou ter que aprofundar mais para chegar nos detalhes. Mas você não acha que às vezes acontece do contrário? Ele está tão convicto que ele quer uma coisa e na verdade você sabe, você como profissional sempre sabe. Sempre tem muita surpresa, né? Porque às vezes ele herdou aqueles detalhamentos de alguém. Sim. Isso já aconteceu, né? Tem aqui um dossiê sobre tal situação, eu quero que você faça isso para mim. E quando você pega esse, poxa, mas isso aqui está desatualizado, isso aqui é fora de onda, não se usa mais, ou não se performa mais daquele jeito. E aí sim você tem uma capacidade de colocar. Quer ver uma coisa que eu ouço muito? Meu amigo faz assim e tá ganhando muito dinheiro, tá dando muito certo. Eu quero fazer igual, o meu. Né? Eu quero um igual, né? E eu acho que é muito disso, né? O seu produto pode ser diferente, o seu público, o seu tom de voz, a sua localização. Tem tantas variáveis. Pode ser diferente. E às vezes tudo é muito parecido, mas pode ser diferente. As mesmas fórmulas não vão dar os mesmos resultados. Exato, né? E acho que é muito bacana porque a experiência que a gente tem de personalizar soluções para os nossos clientes. Então, eu raramente vou fazer um treinamento igual para todo mundo, porque eu vou fazer ali a sondagem, vou fazer o briefing e vou descobrir qual o detalhamento, qual frase você quer dizer, mas você está com vergonha de dizer. Sim. Fala que o Mauro fala essa frase em voz alta tranquilamente. Então, essa maneira de construir diz isso, né? As mesmas técnicas não dão os mesmos resultados a todo mundo. Sim. Legal. Como que a gente pode perceber sinais além de palavras, né? Por exemplo, silêncio, expressões, hesitações. Como é que a gente percebe isso na conduta com o cliente? Olha, tá bocejando porque está desinteressado, é isso? Então de repente tô viajando, né? Ficar com um tique nervoso, é isso? Né? Eu acho que você tem vários sinais, né? E às vezes até nisso, né? Mudar de assunto, falta de foco. Eu sabe que eu fui uma vez num treinamento. Perguntar de coisas que não estão naquela conversa. Eu fui uma vez num treinamento e padrão, aquele monte de gente, cabeça explodindo, treinamento de empreendedorismo, não sei o que, todo mundo falando. E aí aquela mentora precisava trazer pra ela. Aí ela começava. E aí daqui a pouco todo mundo ia olhando, daqui a pouco ia um parando e outro parando, e outro parando, daqui a pouco tava aí todo mundo quieto. Todo mundo olhando pra ela. Era um jeito dela ali. Perfeito. Né? Eu sou um pouco mais, né? Eu uso o meu tamanho e falo, uau! Eu ia falar isso. Quem nunca teve um professor jogando um apagador ou um giz? Recentemente eu fui buscar pizza, em frente à minha casa tem uma pizzaria incrível. E aí eu cheguei lá, devia ter no mínimo uns 10 rapazolas falando em voz alta, esperando a pizza deles, mas falando de uma altura que eu vi as meninas ali pegando os pedidos pelo telefone, aquela molecada gritando. Eu falei, uou, galera, o pessoal aqui está trabalhando, pedido saindo pelo telefone. Todo mundo olhou meio assustado para mim, desculpa senhor, desculpa, e eles foram conversar lá do lado de fora, né? Então é um pouco de chamar a atenção ali. Não vejo você fazendo isso. Eu faço isso toda hora. Se tem algum aluno aqui me escutando, deve lembrar, né? Todo mundo olhava a lousa. Olha aqui, vamos copiar, né? Sim. Chamar a atenção ali. O que mais?
Quando o cliente pede barato, mas na verdade o que ele precisa é segurança e confiança. Como é que a gente se sai dessa mascada? Isso pra mim é difícil, né? O cliente, ele tá sempre... É isso, ele vem, ó, mas tá caro, ele sempre tá colocando coisas ali, né? Eu acho que no meu meio de criação, a maior dificuldade pessoal que todo mundo levanta, que tá começando, é quanto eu cobro. Quanto que eu cobro e quanto que o Né? cliente vai aceitar Né? pagar. E aí as pessoas às vezes falam, pô, mas você fez isso em tanto tempo. Eu já cheguei em coisas assim, que eu fiz em 10 minutos, e eu segurei 2 horas para depois mandar pro cliente. Né? Porque o cliente não vai. E ele não vai entender que é mérito meu fazer rápido. Eu tenho as ferramentas adequadas para fazer eu isso. trabalho muito tempo para fazer isso. Interessante, né? Tem uma genialidade a ponto disso. Né? Muito legal. E então a gente tem que trazer algumas coisinhas ali, né, Mauro? Então, quer ver um ponto? É trazer tudo que eu tenho de bom ali, por exemplo, fazer um site, né? Vou entregar um site e o cliente está falando, mas é um site simples. Tudo é simples. Tudo é simples. Tudo é simples. É fácil, tá? É fácil que eu preciso, né? Mas é tão fácil que eu preciso pagar para alguém. Né? Por isso você está me contratando. Exato, e eu tem acho que um ponto bacana que eu também trago quando a gente falou desse tema, eu conversei com o Wagner que eu estava me identificando muito com técnicas de venda. Legal. Né? O cliente ele vem te pedir alguma coisa, você tem que traduzir a sondagem ali para você. Será que é isso que eu estou entendendo? Que você está precisando de uma situação assim assado? Quando ele fala, é isso, aí legal, eu trago a minha solução. Sim. Então, eu costumo dizer em técnica de venda que pedir barato é uma porta de entrada, né? Para uma conversa, para uma negociação. Peraí, vamos ver o que é barato para aqui, para o teu negócio, para essa tua oferta. E o processo de construção ali dessa relação comercial vai chegar num momento que você vai poder falar do seu valor agregado e não. Isso me trouxe uma vez que a gente estava com um projeto na Paulista e eu tinha muito esse lance, Mauro, mas e se a pessoa achar caro? E aí o Mauro me deu uma... Aí é o que eu falei? Que eu falei, nossa, genial, né? Olha que simples. Ele catou, a gente ia oferecer um trabalho ali de tráfego e tal, não sei o quê. Mano, mas se o cliente achar caro, se o cliente achar caro, se o cliente achar caro, ali virou... Você vai falar pra ele assim, ó. Você tá achando, o que você acha que falta, com base em tudo isso que eu tô te entregando, para eu poder fechar esse contrato com você agora nesse valor? Né? Então a gente diz assim, não, vamos agregar aqui. Você tá achando que tá... Ó, eu tô te dando isso. O que tá faltando pra gente fechar esse contrato aqui? Né? Então, é muito disso, né, Mauro? Eu gosto de imaginar que só 14% das pessoas decidem o preço pelo mais barato. Decidem a compra pelo preço mais barato. 64% estão decidindo pelo atendimento. Então, total. A porta de entrada tem mais barato? Com certeza, provavelmente inicia por ali. Sim. Até essa pessoa descobrir quais são as soluções disponíveis no mercado. Sim. Então eu tenho um processo de escolha, sim, você tem uma variante aqui. Por uma situação, você pode usar esse aqui mais baratinho. Por uma situação diferente, tem esse aqui. Por uma situação de longo prazo, tem esse outro aqui. Então, é por isso que tem variáveis ali de valores. Né? Geralmente ela faz 3 valores, né? Perfeito. É uma estratégia. Por exemplo, eu estava falando com ele sobre viajar, né? de fazer um pacote de viagens. E os preços vêm standard, premium, sei lá, e personalité, talvez seja o terceiro. Aí eu perguntei para a menina, mas quais são as diferenças? Banheiro e o tipo de cama. Basicamente, quando a gente for pensar nesses 3 pacotes de hotelaria, é o tipo do banheiro e o tipo da cama. Olha só. Né? Café da manhã todo mundo vai ter, banheiro todo mundo vai ter, mas qual tipo de banheiro está no prêmio, qual tipo de banheiro está no personalité e assim vai. Qual que está no standard, por exemplo. Sim. Então, basicamente, é uma maneira da gente saber escolher hotelaria. E aí a gente está falando aqui bastante sobre como é que esse comportamento do cliente, que o cliente, o que eu acho que é muito importante, que ele tem esses insights conversando com a gente. Eu lembro de um diretor que me dizia, Mauro, você vai ser um bom vendedor quando o cliente te ligar para te pedir uma dica de uma coisa que não tem nada a ver com a tua oferta. Nossa. Como assim? Se ele te ligar perguntando sobre um restaurante, se indicar, sei lá, sobre um tipo de transportadora que não é a tua, se te perguntar onde eu posso comprar um presente para minha esposa. Sim. Né? E é legal porque em alguns momentos eu vivi isso, né? O cliente me, poxa, você conhece tal coisa, você pode me dar uma dica disso? Você fala, poxa, eu quero dar um presente de uma música. O que eu posso dar para uma pessoa que tem um perfil assim? Sim. Então, poxa, isso é uma delícia, porque a gente é
a fonte de uma consulta. Sim. Mas você sabe que, não sei se você vai lembrar, né? Quando a gente se conheceu, a gente falava muito sobre o Hub, né? Eu lembro que era muito sobre isso. Era até uma frase que eu usava muito, né? Eu falava pro pessoal, gente, não importa se você tá precisando, pergunta. Se eu não tiver, eu sei quem tem. Exatamente, concordo. Né? Eu gosto Lembra muito disso. Eu falo que eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Então, se não eu vou te aproximar de alguém que vai conhecer aquela situação. Acho que essa é a nossa... Nós somos hubs sociais. Sim, né? sim. A gente aproxima pessoas, através dos nossos contatos, a gente aproxima para outras pessoas. Então, é muito legal ter ser referência. Sim, sim. Consulta. E eu acho que é muito disso, né, Mauro? Eu acho que uma dificuldade que eu sempre tive, eu acho que muita gente deve ter também, isso eu aprendi com o Mauro, porque eu já fiz trabalhos que onde era o coach. Coach, exatamente. Eu era o coach e ele era coach. E aí eu lembro que uma dificuldade que eu tinha muito grande era de ouvir, porque eu sou uma pessoa que fala muito. Né? E aí eu lembro que pra mim era difícil o cliente estar falando, só que a minha cabeça já tá tendo muita ideia. Ele já trazia as ideias. E aí eu já começava no meio da fala do cliente. Né? E aí não é. Então, sabe, até doía a barriga. Respira, quem sabe anote, né? Para falar no final. Eu sabe que eu tenho um amigo, é cliente, né? Mas a gente tem muita parceria também, que é o Akin. E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com ele, a gente vai trazer até um pouquinho sobre gatilhos mentais. Ele não me conhecia, ele é um cara já conhecido ali no meio do flashback, das rádios e tal. E aí eu cheguei até ele tudo bem, legal, aquela coisa meio fria, né? Aí eu fui apelar lá pra minha autoridade ali, porque eu tinha um outro cliente que é o Kleber Barri. Ele mandou, você precisa conhecer o Vaguinho, porque o Vaguinho pra cá, passou 5 minutos, vem aqui, vamos tomar um café. Legal, cheguei lá, aí ele começou a contar os projetos dele. Aí eu comecei a cuspir. Aí eu falava pra ele, anota, porque eu vou esquecer um monte de coisa, tá bom? Mas a minha cabeça funciona assim, tendo ideias, lembra? Sempre, por muito tempo, sempre falei muito isso, né? Muito e aí, rápido, ele pensa muito rápido. E até hoje, assim, ele tem muita gente que me procura exatamente com esse intuito, né? De ideias, né? O que eu faço, onde eu faço, e tal, né? A gente, no nosso processo criativo aqui, a gente chega com uma ideia, uma hora vem com uma pauta, e ali a gente começa. Já falei aqui, eu acabo saindo muito da pauta. Ali. Imagina se a gente não tivesse pauta. Exato, né? Mas eu acho que é muito disso, né? Da gente ouvir. Eu acho que ouvir o cliente e eu acho que você ter conhecimento também do que ele está procurando, né, Mauro? Eu concordo. Às vezes eu tenho ali uma conversa, uma reunião, invariavelmente vai começar numa reunião online, né? De falar ali sobre um tema de o que eu preciso desenvolver. Você faz isso? Faço. Talvez eu nunca tenha feito, mas pelo que ele já me deu ali, minha cabeça já está pipocando de possibilidades. Você faz? Faço. Me dá um dia, 2 para eu criar uma estrutura. Sim. E aí, às vezes eu consulto alguém, às vezes eu vou ali no Google, às vezes eu vou no ChatGPT, às vezes eu consulto literatura que eu tenho. Sim. E vou colocando ideias. Levo para um segundo encontro e valido. É isso mesmo que eu entendi? E Sim. O que é bacana às vezes é você, caramba, você adivinhou o que estava na minha cabeça, Sim. né? A importância de um briefing. Sim. Agora vamos trazer para o lado negativo disso? Como assim? E quando um cliente, ele está lá e está te pedindo, Mauro, eu quero, sei lá, eu quero falar sobre isso. E aí você entendeu ali no momento que não é aquilo. Né? Eu passo isso muito em consultoria. E aí você começa, mas não é assim, e se for assado, e se for isso, e se for aquilo, prevendo tudo com a sua expertise. E o cliente no final bate, não, eu quero isso. Você sai pela tangente, você continua. Como que você diria? Eu falo que eu rezo para eu nunca soltar em voz alta, eu te disse, né? Eu só penso isso, mas eu não falo. Sim. E várias vezes, não, se eu expliquei, né, que a minha leitura é o A e o B, e ele está insistindo no F, por exemplo, tudo bem, vamos então tentar o F. Eu vou dar todas as possibilidades para a gente constituir. Até que de algum momento há uma consciência, poxa, eu acho que é o A e o B mesmo que a gente está precisando. Você sabe que isso é uma técnica muito importante de vendas. O vendedor, se ele começar a querer empurrar, ele sacou o que é para vender. Cuidado para não sair empurrando, porque na mentalidade, ali no tempo de pensamento do cliente, essa ideia não está consolidada. Por isso que fazer sondagens para chegar nessa reflexão, enquanto o cliente nos responde, ele reflete, talvez chegue naquela onda, poxa, eu acho que aquela sua primeira ideia foi muito bacana para a gente pensar, vamos trazer ela de volta. Aí sim. E uma coisa que eu faço, hoje em dia eu uso muito disso, né? Então eu estou falando pro cliente, eu acho que o melhor caminho é esse.
cliente tá pra mim, ó, é esse. É esse aqui que eu quero. Aí eu continuo, ó, eu faria assim. Joia. Né? E tem situações, uma coisa é um criativo, que ele vai postar ali, vai usar uma coisa, né? E outra coisa é, sei lá, uma estratégia de marketing ali, que vai rolar alguma outras coisas. Joia. Né? O que eu tenho que deixar claro pra ele, que eu sempre, isso é o que eu faço, né? Eu sempre deixo pra ele assim, ó, eu acho que assim funciona, ok? Vamos fazer então do seu jeito. Perfeito. Mas eu não posso garantir isso, Joia. essa qualidade, porque eu estou sendo só uma Eu tô uma seguindo- pessoa que está, eu estou seguindo o que você está falando, não estou seguindo o que eu quero. Vou te dar um exemplo de um contato com o design gráfico, o Felipe, né? Se o Felipe um dia Ai, que susto! vai ver aqui, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a desenvolver o Leolo, eu levei ali, fiz um briefing com ele, e aí quando chegou na paleta de cores, ele falou, eu vejo essa marca em verde. Ele, não, imagina, verde é uma cor que eu não gosto, eu não trabalho com nada de verde. Eu falei assim, se você quer esse cliente, você vai fazer com verde. Então é um momento do contrário. O cliente sabia e o design não estava sabendo. Aí, olha o que foi bacana do Felipe. Ele sabe que eu fui pesquisar todo o seu briefing. E aí eu coloquei o verde dentro daquela consulta e tem tudo a ver o verde com o verde. Aí ele tá vendo? Ele falou assim, poxa, eu tive que... É a primeira marca que eu vou fazer com verde, ele me disse. Mas você sabe que, até trazendo isso, né? O primeiro trabalho que eu fiz com o Mauro foi um site. Exato. Com o danado do laranja e o verde. Joia. Olha lá o verde. O verde é a minha marca. Era. E aí, quando a gente pensa, fala, meu, laranja que verde bate, não bate, né? Só que tonalidades, né? E aí hoje você tem várias ferramentas, sempre teve essas ferramentas, tudo mais, várias coisas. E eu lembro que foi um desafio pra mim, né? Tipo, porque são duas cores muito fortes ali. Você não me falou isso, olha que interessante. Nossa, na primeira foi um desafio pra mim, porque eu falo, meu, são duas cores muito fortes e eu não posso fazer elas brigarem, né? Eu tenho que fazer elas ornarem ali, né? Então eu fui tentando ali na tonalidade, não sei o quê, e na distribuição para chegar. Então hoje a gente já tem um site depois desse já, né, Mauro? Já é o segundo, perfeito. E aí nesse eu já procurei também trazer, né, diferenciando no tipo do produto dele, né? Um tipo de produto eu tô com mais destaque no laranja, no outro eu tô com mais destaque no verde, né? Mas, e é muito disso, o cliente sabia o que ele queria, e era isso. E era algo que não tinha negociação, né? É um ponto, né? Que ali eu sei que não ia, volto a dizer, é como se fosse na arte. Ele não ia trazer nada de negativo no decorrer, não era uma campanha de marketing, tinha uma estratégia que ia dar errado, né? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, aqui em São Paulo, não sei se você lembra um acidente que ocorreu na construção de uma linha do metrô, caiu tudo, se não me engano, na amarela. Da Marginal que fez o buraco do esgoto. Faz um tempão já, não esse agora. Isso. E aí, gente morreu e um monte de coisa, foi tragédia, né? E aí, uma senhora marca de energéticos teve a ideia de fazer uma ação ali, onde vamos dar o energético que dá asas para todo mundo, né? E gente morreu ali, né? Então, olha só como... Viraram anjos. Né? Não, e foi muito negativo isso, né? Foi algo... Né? Essa aí não soube, não. Pois é, então é você entender, tipo assim, né? O cliente. E eu já imagino ali o diretor de marketing, o dono falando, eu quero aparecer aqui. Joia. E aí eu fico imaginando a agência de publicidade falando, ficar refém de uma situação. Não dá, né? Porque é um cliente grande, é algo assim, e depois vai cair na sua cabeça, né? É muito, então, é até você saber, né? É como quando a gente fala sobre temas que são indiscutíveis e são discutíveis, mas que é política, né? Então eu sempre falo pro pessoal, gente, você quer falar sobre política, por exemplo, seja preparado para dar cara para bater. Porque você tem... E para ouvir talvez uma coisa que você nunca tenha ouvido. Você não goste, né? Então, é sempre isso. Entenda, né, ali, a quanto você quer estar dentro daquilo, o quanto aquilo, a sua ética está disposto a você levar para frente, né? A ver que o cliente não sabe o que quer e você levar para frente. Eu acho que é muito bacana, por exemplo, convivo num cenário de logística marítimo, rodoviário, ferroviário, aéreo, já há muitos anos. E é muito interessante perceber, e eu falo isso muito para vendedor de logística, muitos dos clientes manjam do negócio deles. Quando parte da porta da rua para fazer aquele trajeto de entrega até o destino final, eles não têm a mínima ideia do que acontece com a mercadoria deles. Então, nós somos essa referência, nós somos esses guardadores, né, de mercadoria nesse trecho. Então a gente tem que saber, não vou dizer a palavra se impor, mas se colocar nessa cadeia logística como uma peça fundamental. Mas tem até um próximo passo que a gente tem que falar aqui, Mauro,
E eu acho que vai, sei lá, se você vai concordar com, acho que concorda, claro. Vamos lá. Somos amigos e concordamos, embora discordamos. Vou lá. Eu acho que 2 pontos ali, né? Eu já falei aqui, é você saber mesmo do que você está falando. Isso vai dar mais conforto para o cliente confiar em você. Né? Então, quanto mais autoridade você é daquele assunto, né? E eu acho que você tem pontos. A gente falava sobre isso um pouco antes sobre isso, né? Que é a fala simples, né? E de repente, é lógico, você tem situações, eu vou falar no meu caso com o marketing, né? Tem hora que ele quer ouvir as palavras bonitas do marketing. O cliente quer ouvir e fala, nossa, que bonito que ele fala, né? O Esquece ele tá ali, o Esquece, mas eu tô falando, e aí depois eu falo, ó, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer, quando eu vou vender um site, por exemplo, pra gente saber se ele quer um site, eu falo, ó, um site funciona assim, ó. Você tem o site, a hospedagem e o domínio. Acho que eu já falei isso para você, né? Então, o que é o domínio, que é o www.empresa.com.br? É como se fosse o seu endereço, né? Então, é Avenida Paulista, por exemplo. É como te acha, né? Então, isso é o seu domínio. Ah, e o que é a hospedagem? A hospedagem é o terreno, né? Então é o espaço físico, né? É aquele espaço ali, ó, que eu tenho para construir. E o que é o site? É a casa. É a casa, a fachada. Né? Então é aquela estrutura que está ali, né? Então, olha como eu transformei em algo que a pessoa muito entende, lúdico, né? Muito lúdico. Então vamos falar sobre tráfego, vamos falar sobre orgânico e pago. Gente, é de graça ou eu gasto, entendeu? Tem horas e horas. Tem hora que o cliente quer ouvir, tem hora que ele não, às tem hora vezes, que ele eu acho que entender. a grande sacada da gente é transformar esse caos que está na cabeça do cliente com uma solução mais lógica, mais esclarecida. Por isso que acho que a necessidade da gente traduzir em termos simples aquilo que talvez na cabeça do cliente. E a seja educação complicado. do cliente como parte do processo? Me explica isso. Isso é uma coisa que eu falo que todo cliente ele só vai ser lucrativo, realmente lucrativo, num período de 2 a 3 anos, né? Porque as primeiras compras dele vai pagar ali a nossa estrutura básica. Lá pelo 1 ano e meio de faturamento que você vai começar a sobrar um lucro para aquela operação ali que a gente está vendendo. E aí é muito importante que nesse processo o cliente, sim, a gente acate aquelas necessidades que o cliente traz, o briefing vai dizer isso, mas ao mesmo tempo a gente consiga fornecer para ele um cenário do nosso desempenho, do nosso esforço. Sim. Porque, por exemplo, né, eu trabalhei com uma empresa que a gente fazia o desembarque de 60 mil toneladas de trigo. Poxa, é muito, mas no cenário de um porto de Santos, esse navio é o cocô do cavalo do bandido. Sim. Então, o cliente ele não acatava os nossos pedidos, ele era muito pedante com a gente, e aí em algum momento... É o tal do tô pagando. Estou pagando, eu tenho um navio inteiro de trigo, vocês... O meu chefe muito bacana, muito sacado, falou, Mauro, convida eles para vir aqui almoçar um dia, a gente vai alugar uma lanchinha e vai andar com ele por dentro do Porto de Santos. Vamos mostrar todas as operações que a gente participa. E aí bacana que a gente pega, né? Vai por essa linha do porto, esse aqui é o terminal de laranja, esse aqui é o terminal de não sei o quê. O seu navio ali estacionado, né? Mas vamos ver o resto do porto, a gente trabalha aqui, a gente trabalha ali, até Cozipa, até Cubatão. Agora vamos ver o seu navio. Quando ele volta para ver a operação dele, ele entende que a operação dele é um pequenininha perto de todo aquele conglomerado logístico que está ali. Sim. Naquele dia, o cliente abaixou a guarda com a gente e falou, caramba, que responsabilidade vocês têm aqui. Sim. Além do nosso trabalho, vocês trabalham ali, acolá. Então, ali ele entendeu o nosso esforço, entendeu a nossa referência. Sim. Então, em algum momento, claro, você não tem que levar o cliente para andar, mas quem sabe convidar ele para ver sua operação, fazer um programa ali sobre a performance que você tem, quanto que deu certo, quanto que ficou fora. E eu vejo nisso, né? Tem coisas que são, eu costumo dizer, né? A área de criação ela é fácil, porque o que eu faço? Você me pediu um criativo. Eu te entreguei um criativo, você viu, é bonito, gostei. Não gostei. Mas você tem logística, você tem tráfego, né? O tráfego tá chegando o link, tá chegando um monte ali, ó, contato, e o cara, não tá bom. Perfeito. Mas o que, como, onde, né? E aí, Mauro, eu venho até com um próximo passo aqui. Você entende o briefing ou só aceita ele? Eu entendo. Eu acho que eu gosto muito de imaginar que entender o briefing e que esse briefing, acho que ele não é preenchido de uma vez só. Acho que isso é muito bacana a gente perceber.
há uma evolução do contato. E voltando um pouco na pergunta anterior, sabendo fazer vários briefings, eu vou fazer esse relacionamento ser longo, né, duradouro e profundo. A gente vai se dar muito melhor. E eu acho que é muito disso, né, amor? Tem ferramentas, tem situações, tem muita coisa que pode te ajudar ali no dia a dia, né? Então, o briefing, ele traz aquilo que a gente falou, ele tá documentando, ó, você me pediu isso, né? É lógico, tem que tomar cuidado para não ser ferro e fogo com o cara, porque ó, você me pediu, né? Não, seja flexível, né? Ganhe o cliente, mostra para ele, ó, eu sou bom por isso também. Essa é a nossa Olha função, isso, né? De aproximar as ideias de uma realidade, né? Eu gosto de imaginar o seguinte, né? Vou falar aqui até baixinho. Muito cliente não tem a mínima ideia do que eles precisam comprar. Pois é. Por isso que a gente tem que ter do lado de cá bons vendedores, uma boa equipe de atendimento para saber, primeiro, fazer esse receptivo. Sim. E saber o briefing adequado para chegar naquela solução. Né? Tem muito cliente, faz aí rapidinho, é uma coisa simples. Que você falou, um site é simples. Nenhum site vai ser simples, nenhuma operação de logística vai ser simples, mas a gente contém procedimentos que vão deixar isso simples ali na frente. Exato. Mas, custa, demora. Né? Então, o cliente sempre tem a razão? Nem sempre. Fechou? Tivemos um encontro? Mais um, glorioso. Temos aqui que se deixar, a gente conversa até amanhã de manhã à tarde. Né? É isso aí. Obrigado, pessoal, por estar aqui nessa participação com a gente. Por favor, o Wagner sempre fala, comenta aqui, deixa aí quais foram os 3 momentos aí que o seu cliente estava pedindo uma coisa e na verdade ele precisava de outra. Deixa seus comentários, quem sabe até dicas de novos temas pra gente. Pois é. Não é? A gente já está gravando temas para frente. Muita coisa aí. Tem muita coisa, mas tá bom? A gente quer saber o que vocês estão Participem, querendo. Né? Então, mais uma ótima vez, semana. Agência Nous, um grande abraço. Estamos aqui. E lembra a gente do Cafeína Criativa Cast no Instagram. Tá bom? Isso aí. Grande abraço e até a próxima. tchau.